falar sobre o evangelho de hoje. E eu trouxe para vocês o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E aí ele tem os itens: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos e o óbolo da viúva, convidar os pobres e estropiados. E eu vou aqui me referir ao óbolo da viúva. E vou ler para vocês o trecho do Evangelho. Estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E convocando seus discípulos lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indigência tudo que tinha, e tudo que lhe restava para o seu sustento. Isso está em Lucas e Marcos. Olha, essa passagem do Evangelho, ela vem nos trazer ideias a respeito da nossa participação aqui em comunidade, aqui na Terra, não é? Mas existe ainda alguma ideia um pouco controversa sobre isso, e quando eu digo controversa, é que, como fala de uma oferta em dinheiro, ainda muitos acham que a oferta tem que ser em dinheiro. Ainda existe até a história do dízimo, né? Então, eu quero trazer para vocês uma ideia de que realmente não é só isso, ou não é bem isso. Acho que não é bem isso, não é? Em primeiro lugar, eu gostaria de acentuar aqui quando Jesus diz assim: na verdade vos digo. O que é esse na verdade, não é, gente? Será que aquelas pessoas, ou ele estava falando para os discípulos, será que ele precisava se afirmar assim, na verdade? Sabe aquela pessoa que fala assim: olha, eu gosto de você, de verdade. Mas de verdade, uma pessoa que fala alguma coisa, fala de verdade. Quando a gente fala de verdade, a gente está querendo reforçar aquilo que a gente está dizendo, não é? E Jesus, nós temos no Evangelho, olha, em verdade vos digo que quando fizeres a um destes pequeninos, o que fizeres a um destes pequeninos, é a mim que o fizestes. Em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Depois ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra tem a vida eterna. Em verdade vos digo, crê em mim e poderás fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Olha, Jesus repetindo isso: em verdade, em verdade, em verdade. Jesus é o Espírito da verdade. Não é? Isso para nós é muito importante, nós temos que refletir sobre isso. Hoje nós estamos vivendo um momento de muitos influencers, né? Influencer isso, influencer aquilo. E aí a gente pensa que é só a moçadinha que se deixa levar pelos influencers. Mas não é verdade, porque nós também nos deixamos levar. Qual é o seu time de futebol? Tem gente que briga por causa do Corinthians, do Palmeiras, né? Ó os influencers aí. Você está sendo influenciado pelo quê? Não é? Quando você escolhe um time, você está sendo influenciado por tudo aquilo que ele faz, pelo que se ouve. Nossa, é muita coisa, não é? A gente também tem os influencers que nos ajudam a tomar um caminho político, de ideias políticas. E assim vai, cantores e tudo mais.
Então eu vou convidar todo mundo aqui para que a gente siga esse influencer Jesus. Porque olha, esse carinha, ele trouxe muita coisa, muita fala. Ele nos ajuda a viver bem legalzinho, com muita alegria, com muita segurança, com muita força, nesse mundo aqui que tem esses times, que tem essa política, que tem esse pessoal que dança essas coisas por aí na televisão que a gente vê. Então, olha que amigo que é esse Jesus para cada um de nós, não é? E aqui nesse evangelho, ele vem dizer que ele vem nos ensinar, não é? Que a gente faça o que a gente tiver que fazer, sem a gente pensar naquilo que a gente está fazendo, mas a gente fazer a ação, especialmente fazermos ação. Não é quando ele diz aqui no evangelho que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mão esquerda, mão direita. E aí? Então deixa o coração fazer. Deixa o coração ir à frente. Viu aquela necessidade? Você se mobilizou? Vai. Né? É esse Jesus, esse influencer, que está nos convidando a isso. E veja, ele realmente é o nosso modelo? A gente tem pensado sobre isso, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente vive aqui falando que a nossa filosofia de vida é essa aqui, contida nesse evangelho. Nesse caminho, verdade e vida. Que caminho é esse? É o caminho que vai nos levar a essa vivência espiritual. Porque estamos encarnados aqui na Terra. A gente sabe de todos os prazeres que o mundo material nos oferece e vamos desfrutar desses prazeres, pois estamos aqui, Deus não faz coisa errada. Se a gente está aqui, vamos desfrutar desses prazeres, não é? Mas ele também, este modelo, este influencer, falou que a nossa vida, a nossa verdade, o nosso reino, o reino de Deus, está dentro do nosso coração. Então, nós temos que pensar muito nisso, quando escolhemos esse modelo para a nossa vida. Não é só a gente ficar repetindo essas palavras, mas a gente realmente exercitar tudo isso, não é? E nesse evangelho de hoje, ele vem falar sobre o óbolo da viúva. O que é o óbolo? O óbolo é uma moedinha assim, sabe? Uma moedinha de, acho que 10 centavos, 5 centavos. Nem é de R$1, hein, gente? E veja bem, como ele deu essa lição para os discípulos, nessa situação, o exemplo dado aqui foi do dinheiro, não é? Mas vamos lembrando que Jesus dava as suas lições, trazia sua mensagem em várias situações corriqueiras, lá para os pescadores, quando da mulher adúltera esse episódio. Então ele aproveitava as situações do dia a dia para ele falar neste reino de Deus, não é? E olha que sabedoria dele, porque aquelas pessoas eram pessoas simples, e ele tinha que falar uma linguagem que elas entendessem. E muitas vezes nas parábolas, ele não só exemplificava com aquilo, mas ele contava uma história. Temos várias parábolas aí que nos ensinam, que nos fazem pensar. E então, gente, hoje ele está falando aqui sobre o óbolo. O que aconteceu? Eles estavam diante de uma sinagoga e ele com seus discípulos, e aí, na hora da oferta, muitos endinheirados chegaram ali e depuseram no gasofilácio, que era a cestinha que recebia as moedas, puseram muito do que tinha, porque eles tinham muito. E aí chegou-se ali uma senhora com trajes muito pobres, muito simples, e botou lá uma moedinha. E depois ele veio então dizer para os seus discípulos: olha, o que esta viúva colocou tem muito mais valor do que estes
que são endinheirados e colocaram ali valores altos, não é? E o que esse nosso influencer está querendo dizer para a gente sobre isso, gente? Ele está querendo dizer que tudo aquilo que nós podemos doar de nós para o outro é muito valioso aos olhos de Deus. Ele não falou em quantidade, ele falou naquilo que nós pudermos doar. Então vem aí uma reflexão para a gente. O que será que eu dou? Vamos ver, ele está dizendo aqui em dinheiro, porque a situação era aquela da moeda. Mas, na verdade, ele nos diz que tudo aquilo que ofertarmos. Então, vem a reflexão, como nós estamos ofertando? Olha, a gente coloca tanto empecilho para não ofertar. Eu não tenho tempo, eu não sei, eu não tenho dinheiro, eu não sou bom nisso. Sabe, nós podemos observar que as pessoas têm muita dificuldade em se comprometer, Essa dificuldade é tão latente que, veja bem, para a gente fazer qualquer negócio, a gente tem que assinar. Olha, a palavra da gente não vale, gente. A palavra da gente não está valendo. É assinar contrato de trabalho, é assinar empréstimo no banco, é assinar certidão de casamento. A gente tem que assinar. Se a gente tem que assinar, quer dizer o quê? Que a gente é mentiroso? Que vai chegar uma hora, a gente vai falar, não foi isso não que eu falei. Então veja, essa confiança, o valor moral. E Jesus vem aqui exatamente falar nessa questão moral. Como é que anda a minha oferta? O que eu oferto? Nós vemos na casa espírita, assim, a gente convida todo mundo para fazer um monte de coisas e as pessoas nunca podem, não é? Mas pode uma vezinha só, não, mas não pode. Olha, nesse domingo não vai dar, nessa quinta não vai dar, nessa segunda não vai dar. Na verdade, a gente não separa de nós um tantinho para dar, não é? Parece que a gente tem que dar tudo da vida. Não, não é assim. Não é? E não é só na casa espírita que a gente tem que dar, ou na igreja, não é? É na nossa vida como um todo. Existe até a história do dízimo, né? Já que o nosso evangelho aqui está se referindo ao dinheiro. Existe a história do dízimo. Vocês sabem que não tem no Novo Testamento nenhum momento que se fala em dízimo? Não tem. Da onde surgiu esse dízimo, não é? No Antigo Testamento tem que Abraão, no tempo de Abraão, que quando eles recolhiam toda aquela colheita, né, que seria farta ou não, eles ofereciam ao templo. Então ofereciam um pouco daquilo que eles haviam colhido para que o templo pudesse se manter. Essa mesma ideia agora no Novo Testamento vem de Paulo. Paulo de Tarso, ele nos diz que nós devemos, cada um de nós, ofertar de nós o que pudermos para a evangelização dos povos. E foi isso que ele fez, não é? Então, gente, vamos pensar assim, sobre essa nossa questão de doar, de dar. Em primeiro lugar, não é só dinheiro que a gente dá. Existe hoje uma questão que todo mundo fala e pensa a respeito de dar a esmola, não é? Veja, a Nathalie acabou de falar aqui do nosso projeto Mãos Amigas. Esse projeto é bem antigo, ele sempre existiu, né? As casas espíritas sempre têm um projeto beneficente e nós há muitos e muitos anos trabalhamos com as pessoas que estão em situação de rua, que é uma situação extremamente dolorosa. A situação de rua
ela tem principalmente ali indivíduos que estão moralmente abalados. Eu posso dizer isso para vocês, não é aquele que não tem casa, não é aquele que não tem família, é aquele que não tem esperança, é aquele que foi desmerecido. Então, não sei se vocês já fizeram este teste, né, de um dia ir para uma entrega e ver a receptividade como é. Aqueles olhos que nos olham, marejados de lágrimas muitas vezes, num agradecimento, porque tudo bem, nós estamos levando ali o material, né? Nós entregávamos a sopa, lá na outra casa a gente entregava os kits, e aqui a gente está entregando os kits também, mas o que mais a gente quer levar ali é assim, olha, eu penso em você, para mim você conta, para mim você conta. Até o nosso projeto das sacolas de Natal, quando o Frei Gaspar, que é o fundador dessa casa, colocou, ele deixou muito claro que era para que a pessoa que recebesse aquela sacola na noite do Natal sentisse que alguém pensou nela, que alguém a amou. Vamos pensar em nós quando a gente recebe um presente, quando a gente recebe um abraço, quando a gente recebe um sorriso, quando alguém fala assim, olha, eu pensei em você. Como é que fica o nosso coração? Agora imagina para essas pessoas que estão à margem da sociedade, como isso é valioso, não é? E nós ainda temos o cuidado sempre de colocarmos as mensagens, não é? Então, gente, para nós o que é muito importante a gente pensar nesse evangelho é o que é que nós podemos ofertar e como podemos ofertar, não é? Então, no evangelho aqui, Jesus diz que a mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Então, não vamos racionalizar isso. Mas, para a gente não racionalizar, é preciso, por outro lado, nós nos dispormos. Não, eu vou fazer neste mês ou nessa semana, eu vou me dispor a doar do meu coração. E o que a gente pode doar do coração? Não é doar do bolso, é doar do coração. O primeiro passo é o do coração. O que eu posso fazer? Para quem eu posso fazer? Então, muitas vezes também, quando a gente lê esse evangelho assim, por cima, a gente acha que a gente deve fazer para os moradores de rua, para uma pessoa que está necessitando de alguma coisa. Quando fala em caridade, vem sempre essa questão material. E não é isso. A caridade é o seu amor revelado. E como a gente pode revelar esse amor? A gente pode revelar esse amor ouvindo o outro, levando uma palavra de bom ânimo, dando um abraço, dando 1 quilo de arroz se a pessoa está precisando, orientando uma pessoa naquele momento de dificuldade que ela tem, comparecendo num velório. Tudo isso é caridade, gente. Tudo isso é caridade. E aqui no Evangelho, mais à frente, ele tem uma parte que é muito interessante, que ele pode dizer assim, que quando nós nos dispomos a doar, se aquilo que a gente vai doar, se o ato que a gente vai fazer requer de nós um sacrifício, ele é muito mais valioso aos olhos de Deus. Então vamos ver, o que é sacrifício? Ai, meu Deus, sacrifício é uma coisa pesada, eu não aguento. Eu vou fazer isso, mas eu vou me acabar. Não é isso. O sacrifício, ele quer dizer um ato sagrado. Quando nós fazemos, quando nós doamos e sentimos que de nós teve ali um esforço maior, um sacrifício,
nós estamos tornando esse nosso ato espiritual. Quer dizer, nós estamos doando em plenitude a luz que somos, o amor que somos e que nos vem de Deus. Então, pegar a moedinha e dar, para muitos de nós é muito simples. Agora, dar aquele valor que para mim vai fazer falta, já é outra história. Por isso é que nesse evangelho, Jesus diz que aquele valor doado por aquela viúva, aquela moeda doada por aquela viúva, teve um valor muito grande. Por quê? Porque ela tirou do sustento dela. Ela tirou do que ela iria precisar. Não é? E aí eu às vezes brinco nas aulas, falo assim, olha, vamos deixar de comprar um chocolate para nós. Vamos deixar de comprar aquele shampoo tal. Porque Jesus, como a gente gasta dinheiro com essas coisas, não é? Então, se a gente fala em esmola, se a gente fala em doação e pensamos em dinheiro, o que será que eu poderia fazer? Ou quanto eu poderia tirar do meu gasto para isso? Para ajuda a uma outra pessoa que realmente estivesse necessitando de coisas materiais. Hoje, se nós saímos aí para fazer uma happy hour, quanto é que vocês gastam numa happy hour? Me fala aí. Eu ando bem assustada com o que eu gasto na happy hour. Gente, você sentou num lugar para tomar um suco e comer um lanchinho, você não gasta menos que R$60. Não é verdade? E aí eu fico assim, vendo aquelas pessoas que tomam 3, 4, 5 cervejas. Nada contra a Heineken, não sei o quê, nada contra. Porém, você gasta assim. Eu brinco com meus filhos, eu falo assim, eu não entendo como é que uma pessoa pode beber 3 cervejas. Beber uma, ai, sabor gostoso, tava calor, sei lá. A outra tem o mesmo sabor, a outra tem o mesmo sabor. Depois eu fazer um monte de xixi, e daí? Eu realmente não entendo esse pessoal que toma um monte de cerveja. Não me olha assim, hein, moço? Olha, isso foi só um parênteses. Eu realmente não entendo. Não entendo. Então, veja bem, se eu, ao invés de ir numa happy hour, vocês não falaram quanto vocês gastam na happy hour. Fala aí pra mim, gente. Fala onde você tá indo, da 60. Você quer ir? É 60. Olha, eu vou no Fabrique, que é uma padaria. A minha happy hour era sempre lá, que eu adoro. Eu tomo uma média e um croissant. Tem um croissant de amêndoa lá, gente do céu. É muito. O dia que vocês forem me convidar, por favor, a gente vai no Fabrique, ali na Rua Fósforo. É só aquilo, eu não vou pedir outra coisa. Mas é verdade. 60 é pouco, vocês estão achando? Lúcia, você está gastando mais que isso, Lúcia? Você vai comer, às vezes eu vou comer na padaria, às vezes, né? Se você tem outra pessoa perto de suco também, né? Ah, mas quando eu falei happy hour, eu pensei no lanchinho. Vocês estão já na feijoada, não sei o quê. A happy hour de vocês é da boa, hein? Uma porção, uma cerveja. Ó como a gente vai descobrindo as coisas. Happy hour da Carmen é porção, é cerveja. Essas coisas, não é isso, gente? Happy hour. Aí, tá vendo? Meu não. Eu tô atrasada, então eu tô fora de moda. É um lanchinho da tarde. Gente do céu! Não, happy hour é mais tarde. Um pouquinho mais tarde. Então, agora que eu percebi que eu não faço happy hour mais tarde. Olha, esse pessoal é afinadinho, hein, gente, ó. É afinadinho. E vocês aí, meninos, como é que é a happy hour de vocês? Você mesmo. Faz tempo que a gente não faz, né? Ah! Seria com bebida, hein? Não é isso? Seria com bebida, alguma coisa assim. Olha, gente, como é a vida, né? Eu que não descobria que eu tava fora de moda. Eu tomo café com leite.
Um chocolatinho, se estiver no inverno, um chá. Putz, eu preciso me renovar. Chá dá 5. Você tá muito inglês. Ele é do seu grupo. Ele Aí- vai tomar o café com leite com croissant de amêndoas. Ai, Pode vamos. convidar. Vamos. Olha, tem o Leblé, o Le Pain Quotidien e o Fabrique. São os 3 que eu vou, que eu adoro. Olha, quer me deixar feliz? Me leva lá para eu comer. O Leblé. Olha as propagandas, gente. A gente não tá ganhando nada para isso. Não somos influencer. Então, veja bem, se você... Olha, a Carmen me convida para happy hour. Não, a Carmen não vou com ela não. Porque ela toma cerveja e eu não tomo. Você, eu vou com você. Não Eu tomo. falei o que é o happy hour hoje, mas eu também não tomo. Então a gente leva ela também, tá? Eu adoro comer um croissant de amêndoas, nossa. A gente leva ela, tudo bem. E aí, então eu deixo uma vez, eu deixo disso. Ou eu vou e penso assim, nossa, eu tô gastando 60. Nossa, acho que eu vou tomar só o cafezinho em vez da média, que aí eu vou economizar 10. Gente, é uma brincadeira isso que eu tô falando com vocês, né? É muito matemático. Mas não é isso. O que eu tô querendo dizer aqui é o quanto a gente gasta com as mesmas coisas. O quanto a gente gasta com as mesmas coisas. E a gente deixa de ajudar o meu vizinho que está passando uma necessidade, ele está desempregado, não custa eu ir à feira e trazer um pé de alface, uns tomates, um brócolis para ele. Assim, sabe, agradavelmente, amorosamente, é nós termos este olhar para o outro. Sabe? E talvez o outro não esteja precisando de alface e brócolis, mas ele esteja precisando de alguém para escutá-lo, de alguém para conversar com ele um pouco. Sabe? Você vê uma pessoa no seu ambiente de trabalho que está cabisbaixo, ela está meio, né? Vamos nos chegar um pouquinho mais. Esse é o nosso óbolo, sabe? O nosso óbolo vai ser aquela paciência que a gente vai ter dentro de casa, quando aquele marido chato, aquele filho problema, aquela mulher que só fica pegando no pé do marido, sabe? A gente tem um pouco mais de paciência ali. Emmanuel nos fala tanto isso, né? O nosso óbolo vai ser na sociedade de um modo geral. Quando a gente vê um cara cortando a gente no trânsito e a gente fala, vai com Deus. Eu falo uma palavra feia. Eu não falo vai com Deus. É a única palavra feia que eu falo, mas olha, eu fico bem... Você fala vai com Deus? Vai com Deus. Oh. Eu falo que Deus esteja com você, porque comigo aqui ele está, então ele te acompanha também. Tá vendo? Não, tá vendo? O óbolo da Carmen. É isso, não é? Então, Jesus, neste evangelho, ele vem dizer pra gente exatamente isso. Olha, dê de você, mas, por favor, não dê só o que está sobrando. Preste atenção no outro. O que será que o outro está precisando? Gente, porque nós estamos vivendo muito nós, não é? Então, esse óbolo, ele está lá, primeiramente, dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa família. Quando alguém te perturbar muito a paciência, usa isso como força. Né? Ah, Não sim. estressar. Usa isso, não, meu Deus está comigo e eu vou superar isso. Né? Exatamente. Ele quer me deixar para baixo, mas não, eu vou em frente com Jesus. Exatamente. Olha as palavras sábias da nossa querida professora Lúcia, né? Então, esse óbolo da viúva, gente, esse óbolo nosso, vai ser primeiro dentro da nossa casa, com os nossos pequenos, com os nossos filhos, não facilitando a vida dos nossos filhos. A educação, nos últimos 30, 40 anos, menos um pouco, ela está tomando um formato muito perigoso. Porque esses nossos pequenininhos, eles podem tudo, eles querem tudo, eles escolhem tudo. A gente está deixando os nossos filhos escolher tudo que eles querem. Quero isso, quero desse jeito. Olha, quando eu escuto assim, pode ser, esse pode ser, essa palavrinha, acontece isso na família de vocês?
Porque na minha família acontece 3x2. Quando eu vejo meus filhos falarem para os meus netos, ah, não sei o que, pode ser? Aqui pode ser o quê, meu? Vai ser assim e acabou. É ditadura? É ditadura moral. Os nossos pequenos, os nossos jovens estão precisando de ditadura moral. Porque o rapazinho, a mocinha de 16, 17 anos, ela não faz o que é necessário, ela só faz o que ela quer. Vocês já imaginaram como é que vai ser o mercado de trabalho daqui a 10 anos? Não aceita a regra. A gente vai ganhar cada vez melhor. Geração dos anos 80, É. cada vez mais valorizada. Sabe como é? Então, o nosso óbolo está ali dentro de casa com os nossos, né? Para os pequenos, para os jovens, mostrando a vida como ela é. E não é, gente, mostrar a vida como ela é, não quer dizer que a vida é pesada, que é um terror, não. Mas mostrar que nós temos um papel aqui nessa sociedade. Se nós encarnamos no planeta Terra, é porque aqui é o melhor lugar para nós, porque Deus não erra. Então, veja bem, ensinar essas nossas crianças assim, temos um olhar cuidadoso para aqueles que saem, vão trabalhar e voltam cansados. Gente, trabalhar não é bolinho, não. Sair, ou pegar o trânsito, ou pegar uma condução, aí chega no ambiente de trabalho, o chefe aquele dia está de ovo virado, o colega está atravessado, e você tem que entregar relatório, você tem que bater meta, não é verdade? Então chega em casa, sabe, meus filhos falam assim, quando põe a mão na maçaneta, quando eles moravam comigo, eram crianças, né? Sentia aquele cheirinho do feijão. Ah, que delícia! Então, assim, faça tudo amorosamente. Recebe esse que chega cansado galhardamente. O que é galhardamente? Com carinho. Com olhar para aquela condição do outro. A condição do outro, não para a sua condição. Sabe? E para os idosos, né? Hoje nós temos muitos idosos que vivem com as famílias encostados e outros idosos que vivem sozinhos, que moram sozinhos, vivem sozinhos. Vamos ter um olhar de óbolo para esses nossos idosos, não é? Porque esses idosos encostados, gente do céu, o que é isso? Olha, hoje nós estamos vivendo muito, graças a Deus, não é? A gente está vivendo... eu me lembro da minha mãe desencarnou com 95 anos. Nos últimos 5 anos, ela só falava assim, ai, eu quero ir embora. Não tem nada a fazer aqui, porque ela era muito miudinha e tal, a gente não deixava ela fazer nada. E aí, fica fazendo o quê nessa vida? Né? Rezar tercinho, rezar tercinho. Eu peguei essa mania de tercinho com a minha mãe. E aí, vocês já pensaram que a gente pode chegar num momento que a gente não vai ter nada para fazer? Porque o corpo já não consegue. Eu falo para Deus, pelo menos minha voz preserva. Porque a gente pode fazer muito, não é? Então, dê oportunidade para esses idosos que moram com você. Sabe? Não deixa ele lá no quartinho do fundo, não. Ensina teus filhos a respeitar esse idoso, agregar esse idoso na família. Ouça o que ele tem que dizer. Vai contar 10 vezes a mesma história? Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema nenhum de contar 10 vezes. Sabe? Quando a gente tem filho pequeno, você não tem que ficar repetindo a mesma coisa para eles. Vai contar uma história, ler um livro para uma criança de 4 anos. Você vai ter que ler 15, 20 vezes, porque ela quer mais. De novo. Ela fala assim, de novo. Não é? E a gente, quanto que fez por esses pequenos, para que eles soubessem se assentar à mesa de maneira ideal, que eles estudassem, que isso, que aquilo. Agora, eles vão fazer conosco. Então, tá na lista ali, gente. Então, vamos ter um olhar para esse idoso. E para aqueles idosos que vivem sozinhos, não é? Vamos ter um olhar de carinho, de companhia. O que o mais idoso quer é uma companhia, é uma fala. E numa cidade grande como São Paulo, às vezes a gente não conhece o vizinho do lado, né?
Então, gente, olha, o óbolo da viúva na nossa casa, o óbolo da viúva lá no nosso trabalho. Sabe, a gente ouve tanto, mas o que mais a gente ouve são as relações no ambiente de trabalho, relações pesadas, sabe? Você pode sair para almoçar na hora do almoço ali com o seu colega de trabalho, que tem que aproveitar o vale-refeição, né, gente? E aí, conversa um pouquinho, não sei o quê, mas aí chega lá, cada um é cada um. O que você puder passar na frente do outro, puxar o tapete do outro, você faz. Olha só isso. Não vamos por esse caminho. Vamos, muitas vezes, dar esse nosso óbolo com sacrifício, nos custando um pouco, sim, custando paciência, custando ouvido, custando evangelho, não é? E na sociedade, de maneira geral. Porque essa nossa sociedade, ela está em turbulência, né, gente? Nossa sociedade está assim, ó. Final dos tempos. Não final dos tempos que tudo vai explodir, não é assim não é? Estamos numa transição planetária já há alguns anos. E tudo que está aí mostra dessa transição planetária. Não é? Nós tínhamos alguns anos atrás só a questão dos negros que se sentiam desvalorizados, sentiam ofendidos quando se falava isso, falava aquilo. Depois veio o LGBTQIA+, YZK. Aí depois veio os Therians, agora vem os Reborns. Ah! Tá vendo como o mundo evolui? Pensou que Therian era demais? Quando eu vi negócio de Therian, sabem o que é Therian, né? Não. É o ser que acha que é um lobo, que é um cachorrinho. Então, ele faz tatuagens e ele só fala au, au. Se ele é lobo, ele faz Ele se sente assim, ele se sente um ser animal. Animal. Né? Então, eu estou dizendo isso, gente, por causa desse modismo. É um animal que vem em forma... Em forma humana. É um animal que vem em forma humana. Tá bom? Ó. Ele põe isso na cabeça Ele dele. põe isso na cabeça dele. E aí, agora vem os reborns. Jesus, meu Deus. Né? Quando Jesus fala, em verdade vos digo. Meu Deus. Né? Tem os reborns, você compra um bebezinho, e essa mesma pessoa que comprou esse bebezinho, ela pode ser a favor do aborto. A mulher levou no médico. Na escola, no médico. Tá levando no SUS, agora vai avisar que não vai ser multado. Vocês também estão muito impactados com os reborns? Gente, eu sou só eu que tô velha. Um absurdo o negócio. Na justiça que ele não aguarda e Bom, enfim, então olha a sociedade que nós estamos vivendo. Tem as guerras, tem os presidentes de todos os países, não vamos falar só do nosso, tem a condição social do povo e tem essas idiosincrasias, que são essas coisas que a gente vê aí na internet. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr para a espiritualidade, para a gente se sustentar. E a fome na guerra? A fome na guerra? Então, mas sabe, esse evangelho vem nos dizer assim, existem todos esses desastres na sociedade, mas existem os desastres particulares. Eu não dou conta da guerra. O que a gente faz pela guerra? A gente está orando. Eu não dou conta das questões sociais do meu país. Eu não dou conta. Mas a gente está orando. Não é? Então, veja bem, é tão maravilhoso quando a gente tem uma situação como aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e agora mais esses dias lá no Nordeste, né? Aquela chuvarada, aquela coisa. A gente se mobiliza, a gente faz pacote de roupa, a gente manda. Mas que não seja só nessa situação. Porque nós temos ao nosso redor esses desastres particulares todo santo dia. Do filho, do marido, da mãe, da esposa, do chefe, do colega de trabalho,
A gente tem aí. Então o evangelho de hoje, ele nos convida assim, olha, tenha um olhar amoroso. E se depender de um pouco do seu sacrifício, dê. E não ficar contando para todo mundo. Faça que a sua mão esquerda não saiba o que você está fazendo, o que a direita está fazendo. Então dê o quê? O que eu posso dar? Qual é o meu óbolo particular? Vamos refletir sobre isso. Eu posso dar dinheiro? Sim. Eu posso dar meu tempo? Sim. Eu posso dar minha palavra? Sim. Eu posso dar o passe? Sim. Não é? Jesus, nesse evangelho, está nos convidando a partilhar com todos aquilo que naturalmente recebemos do Pai. E muitas coisas que nós recebemos, nós temos em abundância. Algumas nos faltam. E quando faltar, vamos aceitar o óbolo que vem do outro. Não é? Porque muitas vezes, gente, nós somos resistentes. Nós somos muito resistentes. Não, eu não quero nada. Isso é orgulho. Orgulho. Não é? Então, que a gente leve para nossa casa, hoje eu convido vocês a refletirem sobre isso e a tirar de dentro do seu coração uma oferta. Orar por quem precisa, dar o dinheiro no farol, se você tem essa linha de pensamento, fazer um prato de comida e levar, não é? Ouvir com paciência a sua avó que já está de idade, fazer uma prece conjunta, participar do evangelho, fazer o evangelho no lar, tudo isso, gente, é o nosso óbolo. E olha que nós, pensa bem, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Nós somos tão ricos, mas tão ricos, que muito pouco do nosso óbolo é com sacrifício. Pensa bem, o que você poderia dar com sacrifício é estantico. E o que você pode dar em abundância é assim, ó. A gente tem saúde, a gente tem trabalho, a gente tem dinheiro, a gente tem comida, a gente tem teto, a gente tem a religião, a gente tem tudo. A gente tem amigo, a gente tem esse sol que nos acorda todo dia. A gente tem canto de pássaro, de britadeira também. Sabe? Então, olha como nós somos ricos. Somos ricos, vamos pensar na nossa riqueza, a gente sempre tem o que oferecer. E aí, se eu ofereci hoje para vocês a minha palavra, cheia de saudade depois das minhas férias. Tá bom, gente? Alguém quer completar, falar aqui? Fala, menino, você quer falar? Não. Quer falar não? Oh. Quer falar, Mari? A Mari é a nossa doutora, que ela sempre tem o que falar. Às vezes eu falo muito. Não, só ressaltar uma coisa que você falou muito importante, assim, que para mim fez muito sentido. Além de tudo que você disse, mas a gente vê tudo isso e a gente tem que correr para a espiritualidade. Tem que correr. E a gente tem que ter um olhar para a vida espiritual, realmente. Eu acho que eu já passei dos 40 e eu estou pensando muito assim, agora nessa minha segunda metade da vida eu quero olhar como que eu vou estar no plano espiritual depois que eu desencarnar. É um bom pensamento, Mari. Eu quero focar a minha vida desse jeito. Não é fácil, né? Tem todos encarnados, a gente tem aqui nossas provas, todo mundo tem. Mas a gente tem esse olhar mesmo, do óbvio. E essa é uma sociedade que não quer fazer nenhum sacrifício. Não. Os pais não fazem sacrifício nem pelos filhos. Né? Eu vi uma vez uma palestra de um neuropediatra que ele falou que pedia para o pai, por favor, desligar o celular. Olha só. O menino estava em tratamento com o neuropediatra, com muita dificuldade, já beirando o vício, e o pai não conseguia desligar o celular para dar esse óbolo para o próprio filho. Né? Então, para que ele fosse um exemplo para que isso contribuísse com o tratamento da criança. Então, acho que isso que você trouxe hoje é muito importante. Sabe, Mari,
nós falamos desse mundo, a gente está num caldeirão fervente, vocês estão sentindo isso? Essa transição planetária, ela está assim, trazendo tudo os Therians, os Reborns, tudo isso aí, né? Porém, já de algum tempo para cá, porque essa transformação não está acontecendo nem hoje, nem ontem, já ela vem vindo há anos, não é? Nós temos tido uma situação bastante interessante, é isso que você falou, Mari. A Mari falou assim, eu já passei dos 40 e agora eu quero focar na espiritualidade. Gente, quando nós somos crianças, nós muitas vezes não fomos levados a pensar em espiritualidade. Depois, quando a gente foi jovem, a gente tinha mais que ir pra balada. Depois a gente se formou, a gente teve que trabalhar, ter filho, cuidar do filho. Ai, meu Deus, não tinha tempo para espiritualidade. E espiritualidade era uma coisa assim muito religiosa, né? Era outra coisa, né? Mas hoje, olha que maravilha, nós estamos caminhando assim, os espíritos já estão encarnados, estão trazendo para nós a realidade da espiritualidade. Ó, eu vejo que começou, eu vou falar mais recentemente, senão vocês vão pensar que eu sou muito velha, lá com a Louise Hay, sabe, quando ela começou a trazer olha, presta atenção em você, faz essa reforma íntima, depois tem Osho, depois tem os Budas da vida todos, e aí tem Jesus Cristo, que já desde lá vem falando, mas a gente não escutava. Agora todo mundo fala, presta atenção em Jesus, Chico Xavier, olha o Divaldo, presta atenção em Jesus. Então nós estamos num tempo em que nós estamos sendo convidados a perceber que a espiritualidade é realmente o alicerce. Que nós não somos seres humanos encarnados, nós somos espíritos eternos, não é? Todo esse trabalho, tudo isso, essa filosofia, essa teosofia que está trazendo para a gente, essa reforma íntima. O que é essa reforma íntima, meu Deus? Não, tem um olhar amoroso. Deixe que os seus olhos sejam os olhos de Deus, porque você é este filho de Deus. Você é o raio, Deus é o sol, e você é o raio do sol. Sabe? Deus permite que aquele morador de rua esteja ali, vivendo daquela maneira, porque aquilo é o melhor para ele, porque ele está aprendendo aquilo. Para todos nós, as nossas dificuldades são ensinamentos, não é? Mas eu sou um raio de sol que eu vou ali. Deus nos usa, nos utiliza, para que a sua obra seja excelsa. É esse o convite de Jesus, não é? Então, eu vou falar para vocês, engrenar na proposta da Mari, sabe? Os de mais de 40, tem gente que menos de 40 aqui? Tem, a bonitinha. Bonitinha, você ainda tem um tempo aí de 10 anos para você, sabe? Mas depois volta. Para que a gente possa realmente se conhecer esse Deus, que a gente possa sentir esse Deus que somos, que está em nós. Tudo posso naquele que me fortalece, não é? E se tudo posso naquele que me fortalece, não tem problema, gente, nós vamos resolver tudo, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro, a gente fica lutando pelas coisas dessa vida e tudo nessa vida se desfaz, tudo acaba, mas nós não acabamos, porque nós somos espíritos eternos. Então, sabe, vamos vivenciar a nossa religião, a religião que a gente escolheu, seja ela qual for. Quando você escolhe uma religião, é que você já pôs o pezinho lá na espiritualidade, tá feito, não é? E já que você escolheu essa ou aquela religião, vamos viver de maneira muito uniforme, muito contundente. A religião vai nos ajudar a sermos melhores, vai nos ajudar moralmente, vai fazer com que a gente conheça melhor esse evangelho. Porque não adianta eu falar que Jesus é o meu modelo se eu não sigo o modelo. O Divaldo dizia, né, que não importa a religião que você esteja, o que importa é a transformação que ela fez em você. A transformação que essa religião faz na gente, não é, gente? Então, que bom a gente estar aqui, gratidão a vocês por terem me ouvido, vamos refletir sobre isso
todo dia um pouquinho mais, né? Fazendo o evangelho no lar. Nossa, não foi você fazer esse negócio, não. Não, ora no seu lar, pelo amor de Deus, ora, né? Se junte, venha, nós que somos espíritas, vamos nos juntar aqui, vamos viver em alegria, em abundância, não é? E vamos deixar que transborde de nós tudo aquilo que a gente tem, sabe? Transborde alegria, transborde bem-estar, transborde abraços, transborde happy hour, transborde dinheiro, que tudo que a gente tem, sabe? Tem momentaneamente, que a gente possa espalhar. Louvado seja Deus. Vamos fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, nos sentindo assim, dentro do coração pulsante de Jesus. Vamos nos sentir muito à vontade nesse abraço do Mestre. Vamos respirando com muita calma, para que toda a vibração amorosa deste ambiente possa nos envolver e nos permitir sentir a leveza que reina nesta sala, a beleza deste toque doce de Maria de Nazaré em nossos corações. E vamos entregando a Jesus as nossas dúvidas, os nossos sentimentos, os nossos sonhos. Vamos entregando a Jesus neste momento tudo aquilo a que chamamos problema. Vamos deixar que Jesus, com seu doce olhar, perceba as questões que nos afligem em nossos corações, em nossas mentes. E vamos dizer assim: olha, Mestre, eu sei, Senhor, que com o toque do teu amor sairei daqui neste dia aliviado, consciente de que o amor de Deus é que vai operar em minha vida. Amado Jesus, tende, Senhor, compaixão de cada um de nós. Mas olha, Mestre, especialmente para as nossas fragilidades, para os nossos desencontros. Sabe, Mestre, às vezes somos tão turrões com as nossas dores, as nossas situações e também com a situação daqueles que convivem conosco. Mas neste momento, Mestre, em que estamos aqui congregados numa vibração amorosa, nós te pedimos, Senhor, que apazigue dentro de nós qualquer sentimento que não seja amor. Clareie, Senhor, a nossa mente, para que possamos encontrar solução para tudo aquilo que necessitarmos. E varre, Senhor, da nossa mente qualquer pensamento que seja de separação. Varre, Jesus, da nossa mente os pensamentos de incapacidade, de tristeza. Permite, Jesus,
com este teu olhar carinhoso, que cada um de nós possa se apoderar neste momento da beleza e da força do amor de Deus que existe em cada um de nós. Sê conosco, Senhor, de manhã, à tarde, à noite, em todos os momentos da nossa vida. Amado Mestre, caminha comigo o meu passo, mas me leva, Jesus, para os teus caminhos de amor. Amado Mestre, coloca na minha boca as palavras de esperança e fé que nos vêm do teu Evangelho. Mestre amado, da mesma forma que pedimos por nós, que aqui estamos dentro do nosso lar, te pedimos, Senhor, pelo mundo todo. Te pedimos, Senhor, por estas almas encarnadas aqui na terra, que vivem na superficialidade das questões corriqueiras, do ganho sem medida, do uso da inteligência para o mal. Apazigua, Senhor, os povos em guerra e leva a todos os cantinhos da terra a paz, a serenidade, a harmonia e muita fé. Graças, Senhor Jesus.